Rapaziada, eu acho que podemos dizer agora que é o fim, cara. Eu acho que já não me resta mais nenhuma expectativa sobre esse time do Vasco. Não me resta mais nenhuma esperança em continuar é, alimentando esse sentimento de que o Vasco ainda pode voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, de que o Vasco vai ter uma mega arrancada, porque entre eu e você aqui, que somos vascaínos, até mesmo para você que não é vascaíno, a gente sabe que isso realmente não vai acontecer. O time do Vasco é ruim, é um time azarado, é um time onde tem tudo de errado, onde as coisas são feitas da forma apenas que o presidente quer, que as pessoas que comandam o Vasco quer, o torcedor do Vasco que ajuda a pagar as contas desse clube não tem ouvidos, o torcedor do clube é maltratado, é todo dia um tapa na cara do torcedor, é você ter que aceitar tudo, você tem que aceitar ser esculachado, você tem que aceitar todo tipo de coisa dessa diretoria nojenta que oficialmente, acho que a gente já pode falar oficialmente, conduz o pior ano da história do Vasco. Hoje, agora, acabou de acontecer o jogo, o Vasco foi derrotado de forma humilhante para o Guarani. E por que de forma humilhante? Porque aos 38, 39 minutos do segundo tempo, o jogo 0 a 0, o Vasco fazendo uma partida bem ruim, uma partida onde não apresentava aquele ânimo de um time que sabia que estava jogando uma final de campeonato na partida de hoje. O Vasco muito mal no jogo, muitos jogadores se escondendo, muitos jogadores não querendo ali aparecer no jogo, com medo de falhar. Isso foi o que eu percebi. E aí o Vasco consegue um pênalti que realmente o Vasco ganha um pênalti, cara. Realmente foi pênalti? Sim, foi pênalti. O jogador do Guarani toca com a mão na bola. Mas o Vasco não estava jogando para ganhar aquela partida. No máximo era para um empate, assim podemos dizer. O Vasco mal criava chances de gol. Era um time lento, um time onde não propunha muito bem o jogo. Tinha sérias dificuldades de criar jogadas e de se encontrar dentro de campo, como foi na Série B toda. E aí o Vasco tem um pênalti. O Cano vai lá, bate mais uma vez, perde um pênalti. O Vasco se tornou especialista em perder pênaltis decisivos. O Vasco várias vezes tem chance de fazer o gol de pênalti, de vencer uma partida ou de conseguir um ponto importante de empate, mas o Vasco vai lá e desperdiça. Se lembram quando o Cano desperdiçou o pênalti no jogo Vasco Internacional, um jogo que o Vasco poderia ter empatado com o Inter, e aí depois o Inter fez o segundo gol, mas o Vasco acabou praticamente selando seu rebaixamento também naquele jogo após um pênalti perdido do argentino Germancano. Já deu pra ver que é um jogador que não aguenta assumir a responsabilidade em momentos de pressão. Sempre quando é pressionado e precisa bater um pênalti, ele acaba errando, e foi assim novamente. Já foi também com o Nenê, perdeu um pênalti contra o Sampaio Corrêa no último minuto, mas é algo crônico desse time do Vasco. Não tem ninguém ali que bate no peito e fala: vou bater o pênalti, vou fazer o gol. Não, não tem. Todo mundo quer bater o pênalti em um momento de oba-oba, em um momento em que tá tudo bem, mas quando tá mal a gente vê o que acontece. Eu tô bem chateado, cara, tô bem desmotivado. É, Vocês podem até reparar, não tô xingando, já não tô mais brigando, porque é dar murro em, porra, algo que eu faço todos pós-jogo, é reclamar do time, é xingar o time, é falar os erros do time, mas os erros estão claros, mano. O Vasco não tem como subir com esses jogadores, com esse elenco. É um elenco extremamente azarado. O Vasco perdeu o pênalti e, completando, né? Sai um escanteio pro Vasco e desse escanteio sai um contra-ataque que gera o gol do Guarani. Um balão, um problema crônico desse time do Vasco, do Fernando Diniz. Não só do Fernando Diniz, mas de todos os técnicos que passaram. Qualquer chutão para frente do adversário é perigo contra o Vasco. Chutão para frente, bola ali aleatória, o jogador Bruno Sávio desvia de cabeça, o Riquelme erra o corte, e aqui eu não vou colocar a culpa, a responsabilidade do Vasco não subir em cima do Riquelme. É óbvio que eu não vou fazer isso, né? Falar sobre os verdadeiros culpados, e muito dessa culpa vai para, claro, o presidente do clube, Jorge Salgado, para o Alexandre Pássaro, que eu acho que são os principais culpados, pois são eles que montam o elenco, são eles que diferem mentiras para o torcedor, falam em time forte, em time competitivo. Hoje o presidente do clube, Jorge Salgado, foi capaz de falar como se fosse normal o Vasco permanecer na segunda divisão e foda-se o torcedor. E eu sei que nada vai mudar, porque tem mais 2 anos deles aí na presidência. E cara, eu já falei isso diversas vezes, mas se for para todo jogo do Vasco, ou praticamente todo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, que já é humilhante pro vascaíno, cara. Você tá jogando a Série B novamente pela quarta vez, o time dá vexame todo jogo, mano. Você não tem paz.
O cara que torce pro Vasco hoje em dia, que leva o Vasco a sério, você provavelmente que tá vendo esse vídeo, leva o Vasco a sério, você não consegue ter uma vida mais normal, cara. Porque você só pensa nesse time de jogadores literalmente de desgraçados, velho. Eu não tenho palavras pra dar pra esses jogadores. Hoje tivemos o Lucão no gol, até fez algumas defesas difíceis após várias críticas. Mas aí você tem um Zeca jogando mal, você tem um Morato jogando mal e sendo mantido, você tem um Morato sendo camisa 10 do Vasco, o cara não consegue dominar uma bola. O Morato, vocês podem reparar, toda vez que ele tenta dominar a bola, ele se enrola todo, cai, cai no chão que nem merda. E é isso, cara. Ele continua sendo escalado, continua jogando no Vasco e nada vai mudar. Pode até ter o contrato renovado, ganhar um aumento de salário, daqui a pouco constrói até uma estátua pro Morato, porque é assim que acontece no Vasco da Gama, né? Os ruins são exaltados, mas os bons são criticados. E vai aqui uma crítica minha, cara, ao Cano, que muitos torcedores idolatram, tem como ídolo, mas eu sinceramente não tenho o Cano como ídolo. Tenho ele como um jogador que fez uma passagem razoável para boa no Vasco, não posso colocar como uma passagem boa, porque foi rebaixado e tá na Série B perdendo pênalti importante. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal, claro que ele se doa assim dentro de campo, mas é triste, cara, é triste. O cara vai lá e perde o pênalti decisivo. Tem jogadores que não tem, eu não sei nem a palavra certa dizer, mas sabe, não tem aquele poder de decisão. Pipocam na hora de bater o pênalti. E o Cano sempre pipoca quando vai bater o pênalti. Provavelmente ele deve deixar o Vasco. Provavelmente ele deve deixar o Vasco continuando na segunda divisão. Eu vou passar agora pra vocês. Hoje eu não, sei lá, acho que eu não vou passar melhores momentos do jogo. Vou passar só dois lances capitais, cara, porque ficar revendo isso já... Sério, tô triste pra caralho, velho, com esse time do Vasco. Tô sem forças, velho, pra ficar vindo aqui comentar. E eu acho que não é bacana a gente ficar revendo os lances, né? Mas eu vou passar dois lances capitais. O lance que o pênalti acontece, que o Cano vai lá, perde o pênalti mais uma vez, pênalti mal batido, mal cobrado. E o gol do Guarani também, o Vasco teve uma chance clara ali no... Não uma chance clara, mas uma chance boa na primeira etapa com o... Riquelme. De resto, o Vasco não fez nada durante o jogo. O Andrei muito mal, as ideias do Fernando Diniz não acontecendo como ele quer. Até acontecem como ele quer, o Vasco consegue criar algumas triangulações, mas tem muita dificuldade, porque não são grandes jogadores tecnicamente. Se você colocasse ótimos jogadores para fazer as triangulações que o Fernando Diniz tenta fazer com esses jogadores ruins do Vasco, era capaz de parar na cara do gol, mas com esses jogadores do Vasco não acontece, porque não tem qualidade técnica, não tem muito o que você fazer. E mais um ano na Série B, cara. O que isso significa? Significa um elenco pior para a próxima temporada. Significa as receitas diminuindo. Significa você mais um ano sendo humilhado pelos torcedores rivais. De que seu time está na segunda divisão. Agora pior ainda, né? Porque o Botafogo vai subir e vai ficar apenas o Vasco com esse fardo de estar na segunda divisão. Então vai ser mais um ano você sendo zoado no trabalho, em casa, em tudo quanto é canto. E você tem que aceitar calado. Porque o presidente do Vasco, Jorge Salgado, é soberano sobre todos nós. A voz final do Vasco. Até quando, galera? Até quando vamos aceitar isso? Até quando a gente vai ver o nosso time sendo destruído? Até quando vamos ver o nosso time servindo apenas como massa de manobra, como uma manobra ali política, ideológica e não mais como um time forte de futebol? Até quando vamos aceitar isso? Até quando? Essa é a pergunta que fica. Muito frustrante, cara. Mas, pelo menos deixa o like aí no vídeo, cara. Vou ficando nessa, grande abraço do Francesco. É nóis e fui. Ninguém explica o que acontece com o Vasco. Ninguém explica como o time tem o pênalti, tem chance de fazer o gol, vai lá e leva o gol. Ninguém explica isso.